Nascimento, na última terça-feira, a Câmara de Brusque aprovou por unanimidade o projeto que autoriza a contratação de uma operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, da Prefeitura de Brusque, no valor de R$100 milhões. Esse crédito foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. E nós estamos recebendo nesta manhã de quinta-feira o José Henrique Nascimento, que é o secretário da Fazenda e Gestão Estratégica, porque após a aprovação, nós, embora lá no esboço do projeto ele define, né, quais são qual é a finalidade, mas a gente está trazendo aqui o Nascimento para falar sobre isso, né? Show. E para que a gente possa detalhar, até porque o que me chamou a atenção, bom dia, tudo bem, Nascimento? Bom dia, meus amigos, Rodrigo, Dilei, Valdomiro, Felipe, aqui conosco, a todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas da população aqui, dos senhores, para ficar o mais transparente possível, né, o mais claro possível, as intenções, né, do governo com esse novo financiamento. O que me chamou a atenção numa das justificativas, acho que foi o vereador Pirola quem falou, ele mencionou o Fomplata. Sim. Né? Sim. Que havia uma defasagem e tal. E eu questionei aqui, mas o Fomplata, me corrija se eu estiver errado, quando o Brusque contraiu esse empréstimo do Fomplata, falava-se em $30 milhões. Isso. Bom, $30 milhões há 2 anos atrás é $30 milhões. Uhum. $30 milhões agora em 2024 continua sendo, mas para real é reajustado. Sim. E mesmo assim é preciso contrair outro empréstimo porque a defasagem, aí foi falado em valores de material de construção, nos insumos, né, que aumentaram. Então, sim, qual é exatamente a justificativa para mais R$100 milhões? Claro, vamos lá, pessoal. Bom, em primeiro lugar, assim, acho que essa semana, inclusive, a gente completa oficialmente 6 meses, né, à frente ali do mandato. Tivemos o prefeito André, o nosso vice-deco, foram empossados ali dia 25 de setembro, e que agora, verdadeiramente, a gente, né, 6 meses depois, com algumas entregas, com algumas realizações, a gente começa a colocar de alguns pontos nos quais a gente acredita e quer que a cidade se desenvolva. E essa operação de crédito do BRDE, ela tem alguns pontos que são muito importantes a gente reforçar aqui. E por que a gente está fazendo isso agora, né? Primeiro, essa operação de crédito, ela se chama inclusive Sul Resiliente. O BRDE, que é um banco, né, de desenvolvimento exclusivo aqui da região sul, ele atende exclusivamente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele, junto ao Banco Mundial, desenhou uma operação exclusiva a municípios, a prefeituras da região sul, que passam por problemas de enchentes, de deslizamentos. Então ele é uma operação de crédito focada, né, que eles trazem aos conceitos de resiliência urbana, mas ela é focada na prevenção de enchentes, cheias, etc. Quando o presidente, inclusive do BRDE, ano passado, 11 vezes o rio sai da calha, tivemos a terceira maior enchente da história, 8,97 o rio bateu. O presidente ligou para nós, ligou para mim, ligou para o prefeito e falou assim, estruturamos uma parceria com o Banco Mundial, nos quais a gente está trazendo condições muito especiais e muito importantes para que vocês consigam prevenir ou investir, seja de forma imediata ou para o futuro, né? Aqui com vocês. Podemos conversar? Conversamos. E realmente as condições são muito especiais. Assim, não tenho dúvida que se existisse esse tipo de operação de crédito lá atrás, alguns anos atrás, talvez o Fomplata nem estaria aqui hoje, porque as condições são muito especiais. Eu vou dar o exemplo do porquê. O Fomplata hoje, como bem comentaste, ele é um empréstimo de $30 milhões. Algo em torno, na época, né? Era para ser um valor de 180 milhões, que exige do município uma contrapartida de 20%. Então, para a gente tomar os 180 milhões, eu tenho que devolver os $30 milhões, eu tenho que devolver $6 milhões na frente, né? Então, tem que colocar lá R$30 milhões na nossa conta para conseguir ter 180 milhões, que é normal em financiamentos. No geral, isso acontece mesmo. Esse do BRDE é zero. Entra 100 milhões na nossa conta e a gente não tem que trazer nenhuma contrapartida para conseguir ter esse valor. Então, assim, já é 30 milhões a menos, né, de prejuízo que nós teríamos para contração desse empréstimo. E o segundo ponto
são as taxas, né? Então, as taxas do Fomplata já são muito legais, porque, como a gente trata de crédito internacional, são taxas de juros internacionais, taxa de juros internacional está em metade, 1/4 das taxas brasileiras. E quando a gente foi, né, no mercado, conversar com outros bancos para entender as condições que eles poderiam nos trazer, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina, o Badesc, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, todos eles traziam taxas de 18%, 17%, quase 20%, e essa do banco do BRDE é 4,75 mais uma taxa europeia lá, que é a Euribor, que ela varia a cada 6 meses. Ela vem caindo, então a tendência é que essa taxa de juros caia ao longo dos próximos anos, que somado não dá 9%. Então a gente está aqui uma coisa de 8,5%, etc. Então, quando a gente tem taxas que são a metade da oportunidade de outros bancos, e uma condição que não exige contrapartida, era o famoso pegar ou largar, porque esse programa foi feito para as enchentes e para os problemas que a região sul, em especial Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tiveram. Então era o famoso, ou a gente faz agora ou não faz nunca mais. E nessas condições, né, hoje quando a gente está no governo, nós somos obrigados a tomar decisões difíceis. Nessas condições, dificilmente nós teríamos essa oportunidade, né? Como bem sabem, o prefeito André e o Deco são pré-candidatos aí à reeleição. Caso reeleitos forem, lá na frente, em 4 anos, dificilmente teria essa oportunidade. Então a gente resolveu abraçar essa oportunidade. Focado nas obras, e aí tu comentasse bem do Fomplata, né? Que os vereadores comentaram. Lá em 2020, fizeram uma lista de obras nas quais seriam fundamentais para que o município pudesse prevenir ainda mais questões de cheias e enchentes. Então, uma parte delas está sendo tocada pelo Fomplata. Essa lista de obras foi aprovada pelos vereadores por unanimidade em fevereiro de 2022, né? Que aí eu posso listá-las aqui, que é o canal extravasor da Bacia da Limeira, que está presente no Fomplata, a própria extensão da Beira Rio, né? Que hoje está dividida nos 3 lotes, que já falamos aqui algumas vezes, a própria bacia da rua Vitor Meireles, que já está até em vias de conclusão, da rua Henrique Hoffmann, das ruas Aloysio Winter e José Winter, que também estão caminhando, Abrão de Souza e Silva, que está caminhando. Então, assim, a rua Cristalina, né, DJ 042, Dom Joaquim, e as bacias da rua Jacó Kniss e Luiz Alves. Essas obras estão previstas no Fomplata. E todo o resto que tinha sido aprovado pelos vereadores. Como é que nós vamos pagar isso, né? Essas obras no total, hoje, elas custam no mínimo 380 milhões de reais. Então, os 180 do Fomplata é só para essas que eu listei. Mas lá na época também se aprovou. E a estação de tratamento da Cristalina? Estava lá na lista. Hoje o preço para a gente fazer uma estação de tratamento de água ali na Cristalina custa em torno de 100 milhões de reais para a gente fazer. Então, só a estação de tratamento de água seria esse financiamento inteiro que a gente está querendo contrair. E aí, para finalizar, quais as obras, então, que a gente tem interesse em tocar? Aquela mesma lista que foi aprovada em 2022, que com o empréstimo no Fomplata não dá. Então, tira a estação de tratamento de água da Cristalina, porque não tem nada a ver com isso, em relação à prevenção de enchentes. Então, a gente está falando da bacia do Cedrinho, estamos falando da interligação das rodovias Antônio Raio e Ivo Silveira, da implantação do anel viário da Limeira, e aí a implantação do anel viário ali, só essa obra, a estimativa é em torno de 50 milhões, então já vai metade do financiamento. A drenagem com pavimentação das ruas São Leopoldo e São Pedro, e a construção das pontes Limoeiro Patês, que também faz essa interligação das vias, e a construção de ponte do João Joaquim, que seria uma duplicação da ponte que a gente tem lá agora, que foi, enfim, que foi feita recentemente. Então, na prática é o seguinte, 100 milhões de reais realmente assusta o valor. É um negócio que, cara, meu Deus do céu, da onde que nós vamos, 100 milhões, mais 100 milhões? Mas se a gente for fazer um levantamento de obras, vou dar um exemplo para tentar tangibilizar para a população. Ontem, recebemos aqui o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, o Silvio Drevik, que eles se comprometeram a concluir as obras ali do Centro de Inovação. Para concluir aquela obra, aquele prédio, que está basicamente pronto, é 4 milhões e meio de reais, para terminar, só para terminar. Então, para tangibilizar um pouco o valor das coisas, né? O quanto a gente tem gasto para conseguir fazer essas obras. Aquela obra que a gente concluiu agora, ali na rua Gilberto Hassmann, ali, pessoal do Rio Branco, foram 350 metros de rua, né? Entre pavimentação, a drenagem que foi feita, 350 metros de rua, tá? Pavimentação, a drenagem que foi feita
fora as horas, máquina, etc., ali vai quase 2 milhões de reais pra fazer um negócio daquele. Então, realmente, 100 milhões, cara, assusta, até porque é um dinheiro que a gente não consegue nem tangibilizar. Mas quando a gente fala dessas obras e da magnitude dessas obras, que são fundamentais pro município, o que a gente tá focando aqui é o seguinte, prevenção. Investir em prevenção é muito raro, é muito difícil, porque são obras que, assim, beleza, você vai, pavimenta a rua, abre ela inteira, faz as macro drenagens, fecha. Tá, e aí? Cadê o ponto turístico, né? Cadê a foto que a gente precisa tirar aqui? Mas a gente tá falando de casas que nessa enchente que nós tivemos de 8,97 metros, que a cota do rio, né? Que, o que estava marcado antes das obras, principalmente da Beira Rio e as outras drenagens que foram feitas antigamente, ruas nas quais batia 7 metros e meio, o rio já subia nas casas, com essa última enchente de 8,97 não subiu. Para mostrar a importância de prevenção e de obras de drenagem, de macrodrenagem e o próprio extensão do canal extravasor, que é a nossa Beira Rio, que são fundamentais para a gente conseguir fazer com que as pessoas não tenham mais água dentro da casa delas quando acontecem as enchentes. E a nossa cidade vai ter mais enchente. Nós estamos no meio, nós somos uma cidade construída no meio do morro com um rio que atravessa a cidade. Então, sempre vai ter enchente e sempre vai ter deslizamento. Para a gente prevenir e diminuir os impactos dessas enchentes e desastres e grande volume de água que cada vez está mais forte, é só com obra de prevenção. E é esse o momento que a gente achou, porque se não fosse agora, nós não teríamos mais essa condição. Obras que não teríamos dinheiro para fazer com recurso próprio e que são fundamentais para essas regiões, para que a água não entre mais dentro da casa dessas pessoas. Zé, qual é a situação da burocracia para esse dinheiro vir, né? É uma questão que agora que está assinado, por exemplo, o dinheiro vou fazer uma analogia aqui, o do Fomplata teve toda uma questão de enviar medição, documentação, pro exterior, enfim, pega, volta, e entre a aprovação e efetivamente a primeira ordem de serviço do Fomplata, levou um tempo, que é o da Vitor Meirelles, que está acontecendo, inclusive, a obra até passei por lá ontem, chegando de Joinville, tá, a obra tá lá, tá andando bem. Esse dinheiro aí, qual é a burocracia dele para ele que ele esteja o quanto antes aí, para vocês poderem literalmente colocar a mão na massa? Boa, inclusive é isso, né? O do Fomplata tem que começar os estudos das obras. Fazer as solicitações, eu tendo a crer que foram 3 a 4 anos para conseguir, né? Porque, salvo engano, inclusive começou as tratativas ainda no governo do Dr. Jonas, seguiu ali com o Ari, e aí foi assinada pelo André. Né? E mesmo quando o André assinou, também levou um tempo até começar efetivamente pro dinheiro estar disponível. Foi, porque de fato, quando a gente trata de financiamento internacional, eles têm burocracias internacionais. Até as licitações são internacionais. Sim. Aí demora o triplo do tempo. Não é o caso do BRDE, Rodrigo. No caso do BRDE é o seguinte, porque aí tô sempre falando com o Fomplata para a população, que eu sei que, enfim, teve muita entrevista, teve muita matéria, então ainda tá quente na cabeça pra gente comparar. No Fomplata teve que passar pela COFIEX, que é um conselho lá federal que faz avaliação de empréstimos, etc. Teve que passar por aprovação no Senado, coisa que esse empréstimo não vai passar. Não vai passar. Ele, na prática, com a aprovação da Câmara de Vereadores, a gente já encaminhou para o pessoal do BRDE, eles passam para o pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional, porque aí tem aquela questão, né? Mas 100 milhões, a Prefeitura tem condições de pagar isso? Nós temos um estudo e um relatório que sim, tanto que o empréstimo para pagamento vai até 2045 as parcelas. Só que o Tesouro Nacional é ele quem diz se a gente tem condição ou não de fazer esse pagamento. Então passa por esse crivo do Tesouro Nacional, né? O STN, feito esse crivo, eles dando um ok pro banco, tá liberado. Então a nossa expectativa é que ainda em abril a gente já consiga ter acesso a esse recurso, máximo maio, para ter acesso. Tendo acesso, a tendência é que a gente já faça as licitações dos projetos executivos de todas essas obras, e aí com os projetos na mão, depois é só licitar e tocar. E há alguma preferência para começar? Por exemplo, o Fomplata começou com a obra da bacia lá na Santa Rita, para fazer a drenagem e depois a pavimentação. Nesse caso dessa verba, existe algum assim, a primeira vai ser esse? Não tem. Não tem uma prioridade. A tendência é que a gente... porque o que acontece no do Fomplata? Quando você faz a obra e aí você... tem uma questão ali que com 51% do recurso que o Fomplata encaminhou, a gente tem que mandar 50% da contrapartida. Então, você tem que pedalar um pouquinho mais, porque a gente não tem 30 milhões na conta agora para tomar aí, Fomplata, me passa 180 milhões, coisa que o BRDE não tem. Então, no caso do BRDE, a gente pode listar, por exemplo, uma grande licitação para elaboração do projeto executivo de todas.
Aí quando tiver de todas, a gente consegue fazer as licitações paralelas também de todas. A gente tem um desafio de fiscalização, né? Tem um desafio, a gente não tem tantos engenheiros assim na prefeitura para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, em algum momento, nós vamos ter que priorizar. Mas agora, né, sob a liderança até do próprio nosso vice-prefeito Deco ali na frente da Secretaria de Infraestrutura, não tenho dúvida que com a aprovação do Tesouro Nacional, já estão sendo formados os grupos de trabalho, nós fizemos o concurso público, inclusive, pensando nessa expectativa. À época, né, o ex-secretário Rafael falou assim, que é um servidor da casa, um excelente técnico, um profissional fantástico. Trouxe assim, cara, é legal, essas obras são muito importantes para a cidade, mas a gente só dá conta se a gente ter mais quadro aqui dentro. Então, cara, deixa para mim. Fizemos o concurso, aconteceu no último final de semana, em junho ali a gente já deve homologar para trazer novos engenheiros para a prefeitura, para ter condições de tocar, fiscalizar e encaminhar com essas obras. Claro, não imagino que a gente deva iniciar essas obras ainda esse ano por conta do período eleitoral, né? Mas pelo menos a licitação dos projetos executivos delas, eu imagino que a gente consiga entregar sim. Alguma coisa, Valdomiro? Não. Bom, eu tenho uma curiosidade em relação a, você falou aí da estação de tratamento da Cristalina, né? Isso. Que houve um recuo do Fomplata, que eu acho até, realmente é justificável, né? Não tem a ver com não tem a ver com segurança de enchente nem de deslizamento, enfim. Sim. Mas e aí, como é que vai se fazer para buscar recurso para exatamente essa obra aqui? Porque a gente tem ouvido aí já há algum tempo, Zé, que a cidade tem a demanda de serviço, por exemplo, recentemente esteve aqui o presidente do Sindicons, né? Que o Sinduscom, perdão, trazendo informações sobre o número de unidades imobiliárias que estavam sendo construídas em Brusque, e, enfim, isso são imóveis, são apartamentos, casas geminadas, enfim, e é preciso uma infraestrutura. Eu pergunto, como é que será a cidade de Brusque e daqui a 5, 10 anos com relação à distribuição de água, se já não se tem uma previsão de investimento, hoje é 100 milhões, daqui a 2, 3 anos pode ser 200, enfim, qual é a ideia? Boa, vamos lá. Acho que tem duas coisas, inclusive até nessa linha de não vetar ou barrar o investimento, esse próprio financiamento ele entra muito nesse contexto, né? Porque até essa obra do próprio Anel Viário da Limeira, que tem uma linha de escoamento de pessoas, né? Porque vai ser e é uma obra cara, porque 50 milhões, meu Deus, mas a gente tá falando de cortar até morro ali para fazer essa obra. Então fica caro mesmo, é uma obra de alta complexidade. E aí até o próprio vereador Simas, né? Quando foi defender o projeto na tribuna, ele comentou que, olha, no plano diretor aqui do município, a gente tá querendo barrar o tamanho, né, as pavimentações, a quantidade de andares dos prédios que nós temos ali na Limeira, porque não tem acesso, porque está crescendo muito e está tendo muito trânsito, e isso não pode acontecer. E é o mesmo caso da água, de lei. Então, assim, qual que é a nossa ideia agora, né, em relação a como que a gente consegue suprir esse abastecimento, tendo em vista que Brusque tem crescido enormemente, né? 35% de crescimento nos últimos 20 anos. O Brasil teve 6% de crescimento da população, Brusque cresceu 35%. E hoje, quase metade da população de Brusque, 42%, não é nascida em Brusque. Então, muita gente tem vindo para cá, de fato a cidade tem crescido muito. E aí são dois casos. Em relação à estação de tratamento de água da Cristalina, o valor e para a capacidade de captação de água que ali tem, a obra de fato está superdimensionada. Está muito grande esse valor de 100 milhões. Hoje não faz sentido para a capacidade que tem de captação, né? E da magnitude que essa estação de tratamento tem para atender principalmente aquela região ali, né? Cristalina, Dom Joaquim, etc. A questão, então, em que pé que estamos hoje? Hoje o SAMAI já está elaborando um novo projeto para uma estação de água mais enxuta. E a tendência de preço, valores, é que a gente consiga chegar a algo em torno de 50 a 60 milhões. No mesmo local? No mesmo local. Certo. Até porque já está terraplanado? Terraplanado, tudo arrumado. Só terraplanado foi um valor absurdo também, né? E aí, dentro desses 30, chegando nessa ordem de valor de 50, 60 milhões, o SAMAI consegue alocar um recurso próprio espaçado ao longo de um tempo, que aí até a gente conseguir fazer essas adequações, é capaz a gente conseguir pagar até com recurso próprio.
É capaz, mas é claro, hoje a capacidade de financiamento de Brusque, basicamente com o Fomplata e com o BRDE, ele chega num topo ali, no limite, mas com o passar do tempo, né, com os pagamentos, etc., a gente cumprindo com as obrigações, pode abrir uma margem para a gente conseguir arcar com o recurso próprio, ou talvez metade recurso próprio, metade financiamento, é possível, mas... E é uma outra ação, né, para te respondendo, como é que a gente vai dar conta dessa captação? Hoje nós estamos com um projeto, né, basicamente pronto para lançar a licitação, de construir uma nova estação de tratamento de água compacta, que é a tal da ETA compacta ali no Zantão, e uma outra ETA compacta aqui no centro. Que essas duas estações de tratamento de água compacta, aí, né, o presidente do SAMAI, o Cláudio, ele pode confirmar as informações, ou em exercício lá, o Juliano, que isso aqui nos dá um fôlego de pelo menos 5 anos. Já tem uma, inclusive, funcionando lá do centro. No centro. Isso, já. Foi igual, né? Exato. E que é isso, elas acabam... Ela é modular, né? Ela modular, ela parece um container, assim, isso. Grosso modo, lá. É uma mini estação de tratamento que hoje ela tem sido utilizada em diversos locais, assim. Até quando a gente conversa com o pessoal ali de Blumenau, que tiver a ETA 2, não sei o quê, é uma obra de grande magnitude, que gasta um valor absurdo, que demora para ficar pronta, e às vezes você monta 2, 3 estações de tratamento dessa de água compacta que em 6 meses, 3 meses fica pronta, que dá mesmo resultado das grandes estações. Então é esse o nosso plano. Primeira do Zantão, do centro, temos projetos aí para outras localidades, enquanto a gente ajusta o nosso projeto para a estação da Cristalina. O Marcos está dizendo o seguinte, é que 50 milhões são 50 casas boas para captação de água? Vai onde tudo isso? Não sei se o José conseguiu entender. 50 milhões são 50 casas boas para captação de água? Vai onde tudo isso? Mas esses 50 milhões é lá para Cristalina, né? Eu não entendi, não muito bem claro. Você não falou nessa... 50 não. Falou da Cristalina. Eu falei da estação de tratamento de água da Cristalina, que hoje o valor dela é 100 milhões para construir. Uhum. Hoje nós estamos remanejando o projeto, refazendo o projeto. Contratamos, inclusive, o pessoal para fazer um novo projeto, para chegar na ordem de grandeza de um valor de 50, 60 milhões. Mas não, atende a região inteira. Uma estação de tratamento de água dessa ordem de valor de 50, 60 milhões. O que muda é a captação, né? Então, ela capta menos água. Mas a estação de tratamento de 100 milhões, ela capta 400, eu não vou saber o indicador certo, 400 ml metro cúbico por segundo, uma coisa assim. E uma de 50, 60 milhões é 200 a 250 ml. Então você diminui, você diminui em metade a capacidade de captação, mas de distribuição é tão boa quanto, atende a região toda. José, a pergunta que me perdoe se tu respondesses, Odilei, que eu estava aqui vendo uma outra situação que me chegou aqui, eu acabei me desconectando por alguns instantes da entrevista. Temos 2 financiamentos, o Fomplata e esse agora com o BRDE. Qual o valor de cada parcela? Quando que o município começa a pagar? Boa. Que eu penso que é uma pergunta importante para a gente ter uma ideia, porque é óbvio que se a Câmara aprovou e foi por unanimidade, é porque a Prefeitura conseguiu comprovar que está dentro da capacidade de endividamento, senão não passaria. Tem carência. Mas eu penso que esse dado é importante. Quanto é a parcela de cada um desses financiamentos? Quando que o município começa a pagar? Tá. A do Fomplata, as parcelas, elas dependem das obras as quais a gente vai entregando e vai fazendo, né? Então, faz a obra, primeiro traz o financiamento, o que for fazendo a obra a gente entra com a contrapartida e entra com as parcelas. Então, depende mais do município, a gente tem ao longo de 5 anos para conseguir executar essas obras do Fomplata. No caso do BRDE, a gente vai pagar primeiro em parcelas semestrais, tá? E essas, por que são semestrais? Porque elas dependem de uma taxa europeia que, graças a Deus, ela vem caindo, inclusive, ano após ano. Então, são parcelas semestrais. A parcela de 2024, algo em torno de 1 milhão e 300 mil, que eu tenho aqui que já envolve amortização, juros, etc. A gente recebe os 100 milhões de uma pancada só e depois vai fazendo esse pagamento. No caso do BRDE, nós temos que pagar até 2045, tá? Então, em 2025, a intenção é que a gente consiga pagar, e aí, uma vez a cada semestre, né? Algo em torno de 6 milhões por semestre, mas já vai estar tocando essas obras importantes, e depois vai diminuindo.
Então começa em 6 por semestre, depois é 5,5, aí vai baixando, vai para 5 e pouquinho e tal, até 2045. 2045 a parcela vai estar em R$2 milhões. Então, enfim, de novo são taxas que, aí tá aqui, a carência do período de 8 meses, o pagamento, período de amortização de 20 anos. Então é bem tranquilo de fazer esse pagamento. Hoje a gente tem capacidade de endividamento e acho que só para encaminhar também com o assunto, que quando a empresa, os empresários, inclusive aqueles que estão nos ouvindo, ele sabe que se ele tem capacidade de crédito, se ele tem capacidade de financiamento, ele vai tomar crédito na praça, né, que diz, ele vai nos bancos, ele vai tomar crédito para conseguir investir no seu negócio. Investir no seu negócio está envolvido a crescimento de produtividade, aumento de empregos, né? Se o cara tem capacidade de trazer financiamento, isso significa que ele tem capacidade de crescer, de evoluir, de se desenvolver, de gerar mais empregos. Se o município tem capacidade de tomar crédito, isso significa que a gente está buscando também o desenvolvimento, também fazer com que Brusque avance ainda mais, e é aquilo. Nessas condições, e o que existe hoje no mercado disponível, jamais a gente ia conseguir uma coisa tão boa quanto essa. Então, é pensando nisso que a gente encaminhou esse projeto aí de 100 milhões. Muito bem, eu vou fazer uma última pergunta e o tempo é nosso adversário, né? Então, se você puder ser bem econômico. Claro. Esgotamento sanitário. Vamos lá. Esse aí eu sei que é um tema que o gestor não gosta, né? Porque, vamos ser sinceros, né? Não é, por isso não tem 1 metro, 1 centímetro de esgotamento sanitário. Recebi um TAC, inclusive ontem, do Ministério Público, né, pra gente aditar, que significa esse TAC, né? Termo de ajustamento de conduta, que a gente tem que escrever pro Ministério Público o que a gente está fazendo e quanto que vai ficar pronto. Tá avançando, tá a elaboração do edital da concessão do nosso esgotamento sanitário, é uma prioridade do governo, e que a intenção é que nós iremos lançar o edital da concessão do esgoto aqui de Brusque esse ano. Tá bem avançado, tá? Inclusive nós temos que fazer uma revisão breve, rápida aqui do nosso plano municipal de saneamento básico, mas tem avançado muito. Então, hoje, eu diria que a gente consegue enviar toda a documentação para o Tribunal de Contas e para aí começar as audiências públicas e consultas públicas. Eu imagino que para o final de maio, início de junho, a gente já consiga ter esse material pronto para ir levar para o Tribunal de Contas e levar para a população discutir. Né? Mas, assim, tá avançando, estamos fazendo reuniões semanais, inclusive com a assessoria, né, que entrou com a parceria aí com o município, e, enfim, muito em breve teremos novidades, até porque o Ministério Público está no nosso pescoço de que a gente tem que avançar, e aí envolve a Agência Nacional de Águas, envolve a AGIR. Agora é o seguinte, agora ou nunca, a gente também a gente é obrigado a fazer essa concessão do esgoto agora pelo Ministério Público. Esse tema a gente vai levantar, né, Aldor? Vamos fazer aqui. Manda os prazos para vocês, tá tudo na mão também. José Henrique Nascimento, muitíssimo obrigado, Zé. Obrigado, e assim, se eu não der um beijo, mandar um beijo pra minha mulher, que da última vez eu mandei pra minha sogra, né? Rapaz, mas gerou um ciúme. Então, Vitória, um beijo, obrigado por tá sempre acompanhando, dando muita força aí pra gente seguir firme e forte. E eu queria fazer uma pergunta agora meio polêmica pro Rodrigo, só pra fechar. Ih, lá vem. O Rodrigo gosta de polêmica, ele gosta de polêmica. O Guilherme Queiroz não é titular nesse time do Brusque, por quê, Rodrigão? Boa pergunta. Obrigado, pessoal, bom dia. Mas a gente tem que respeitar, tá dando certo, tá ganhando certo, tá ganhando o jogo. Vamos pra final, parabéns, o Queiroz entra e faz o dele. É isso. Tá tudo certo.